bom dia. Oi, bom dia, tudo bom? Tudo ótimo e contigo? Tudo ótimo também, que bom. Obrigada por participar dessa live, porque eu acho que podcast ainda é um tema novo para muitas pessoas, mas eu Sim. particularmente sou uma fã de podcast, adoro ouvir. A minha mãe fica um pouco assustada porque eu escuto naquele acelerado assim. Fala um pouquinho de ti, quem é você? Estou falando de Timbó, uma megalópole Timbó. E eu falar um pouco de mim, da minha carreira, enfim, do que eu faço. Eu desde sempre trabalhei com comunicação. Sou formado em administração e marketing e desde sempre focado em comunicação. Fui muito mais para esse lado do que para o lado propriamente de administrador, né? E inclusive, lá nos primórdios, tudo isso começou, me puxou para a comunicação, porque um amigo meu, ele tinha um programa de rádio, só que ele não sabia fazer a mesa de som. E aí ele me chamou para fazer. E eu fiquei uns 8, 10 meses fazendo o programa de rádio com ele. E acho que é ali que me picou o bichinho da comunicação, né? Que Com aí eu certeza. percebi como é legal, como é divertido. E, enfim, passei por agência de publicidade, por marketing de empresas, e aí agora estou como professor de comunicação, de criatividade, tenho um coworking aqui em Timbó, Eu ia e falar que no teu recente, coworking tu cria cursos também, né? Voltados para criatividade e inovação, certo? sim, também, ali dentro também a gente faz bastante eventos também de criatividade, enfim, bem para a galera, como a galera gosta de falar, bem para sair da caixa, né? Bem para Aham, pensar legal. diferente. Como é que é o nome do coworking? Só para quem quiser depois pesquisar, também tem Instagram, Espaço, né? espaço Inove, Espaço Inove, legal. isso. E também sou facilitador da Alcateia, cursos Aham. livres. E aí, enfim, daí a gente acaba juntando tudo isso. E em uma conversa um dia com um amigo meu, eu falei que tinha vontade meu, quero ter um podcast. Ele falou, cara, Só eu fazer. também, eu também, vamos. E aí, assim, foi numa conversa bem despretensiosa que a gente começou. Legal. E como é que é essa produção do podcast? Eu tenho muita curiosidade de como que faz e, enfim, a questão de distribuição dessa comunicação também, como é que funciona a parte técnica, assim, até, né? Uhum. Bom, o primeiro passo foi muito mais fácil, porque esse meu amigo, ele é da Flórida Música, então Ah, ele tem uma produtora de áudio. certo. Já Inclusive, 80% aí. sim, ali já facilitou bastante. E aí a gente começou a gravar lá no estúdio dele. E muito bom, muito legal, muito prático e tal, show de bola. Só que eu falei para ele, cara, legal, mas para as pessoas ouvirem o nosso podcast, elas têm que entenderem o que é um podcast. Aham, Para isso, nós temos que tentar difundir ao máximo e estimular as pessoas a fazerem também. perfeito. Só que nem todo mundo tem um estúdio todo equipado. Aham, Como que a gente vai fazer isso? E aí começamos a buscar alternativas e entender e ver como tudo funciona. E conseguimos achar uma fórmula para poder fazer isso de uma forma muito barata e fácil. Então, assim, hoje o nosso podcast é o Revoadas. aham, Dentro do Revoadas tem um dia que é só meu, não é eu e ele. Então toda terça é o que é o Contém um Gama, que é aham. o meu conteúdo. Na terça é o Equalizadamente, que é dele, e na terça é meu, na quarta dele e na quinta é o nosso. Legal. Esse nosso a gente grava lá. O meu eu gravo em casa, sozinho. E aí que tá. Toda essa produção que vocês estão vendo aqui é a produção que eu utilizo para gravar o podcast. O Só o fone de ouvido do microfone, celular. celular. E qual é o Sim. aplicativo? Tá. Não, daí assim, eu gravo no computador. Eu já quero ir pro como, né? Tenho. Não, eu gravo no computador. Eu até vou. Deixa eu pegar certinho aqui o nome do programa. E já vou até mandar aqui no chat. Manda aí que eu quero saber. Para quem não sabe, Calma aí. né, podcast
nada mais é do que mais uma forma de você dar acesso ao teu conteúdo. Ao invés de ser em vídeo, como é no YouTube, o podcast é só o áudio. Então, tem muita gente que às vezes está aí no dia a dia, está correndo de um lado para o outro. Então, o podcast ele facilita muito, né, nesse consumo de conteúdo, porque tu não precisa estar olhando, tu não precisa ler, é só ouvir mesmo, né? Tu tem até alguns dados sobre podcast, depois se tu quiser abrir aí, Sim. pode falar. O... Reaper 64, legal. Já Isso. O Thierry mandou ali também, o meu sócio de podcast é o Thierry Amaral, que está aí na live também. E aí eu gravo em casa com o fone de ouvido, aqui, gravo no computador com esse aplicativo mesmo. Ele é fácil de editar. Claro, tem que dar uma pesquisada ali como faz para configurar, para masterizar melhor o som, mas enfim, é bem tranquilo. E aí, para subir a gente cria tem um passo a passo também para você sobe em uma plataforma e essa plataforma ela já vai linkar para todos os outros players de podcast. Ah, que ótimo. Já vai então o podcast do iPhone, para o Spotify? Sim, só não para o Deezer. Ah, tá. Só não para o Deezer, mas para todos os outros vai. Mas aí tu tem que ter criado uma conta, por exemplo, eu crio uma conta comercial no meu Spotify, isso? Isso. Tu tem que criar o teu cadastro lá no Spotify e aí tu vai falar para o Spotify buscar através, o Thierry está colocando, através do feed RSS, o Spotify vai buscar lá na plataforma, lá no SoundCloud, vai buscar as atualizações. Que legal! E é gratuito? É tudo gratuito. Na verdade, sim, daí o SoundCloud tem uma questão que tu tem que pagar por número de dados que tu coloca. Tu vai pagar, dependendo a quantidade de arquivos que tu vai subir, depois de um tempo tu tem que começar a pagar uma mensalidade. Mas é coisa de 15, 20 por mês, então é bem tranquilo. Legal. E tinha uma pergunta que fizeram, mas se o podcast, se ele dá resultado. Então, eu queria que tu trouxesse um pouco daqueles números, falar um pouco sobre o que é o podcast, para quem não sabe, né? E como é que ele vem crescendo aí nos últimos anos. O podcast, na verdade, ele nasceu há muito tempo atrás e a ideia é justamente esse dinamismo que tu não precisa de tela, né? É uma rádio de bolso, basicamente isso. E acaba dando muito mais agilidade, muito mais praticidade para essa informação toda circular. Os dados que eu tenho aqui é que 40% dos adultos brasileiros de classe A, B e C já ouviram algum podcast. Legal. Então é bastante grande esse mercado, né? Embora 32% nem saibam o que é. E aí a gente entra naquela historinha dos vendedores de calçado, né? Que chega num lugar onde ninguém está usando calçado. Tu vai pensar, pô, tem pouco, não tem o mercado, ou, nossa, mercado imenso. Eu olho isso como um mercado imenso. Perfeito. Porque, sim, eu acho 32% que, nossa, nem sabem o que é. Olha quanto a gente tem para abranger ainda e chamar essa galera pro mercado, né? É que tem uma certa dificuldade, porque tem que primeiro educar o mercado, né? É uma questão de cultura mesmo, de colocar essa cultura do consumo de podcast nas pessoas. Mas tem nada que essa educação, que essa criação de conteúdos gratuitos e essa persistência não funcione e depois tu consegue realmente ter o retorno. É plantar para colher depois, basicamente. Sim. E essa questão de educação, eu acho que é bem contemporâneo, né? Tu vai ter que educar o teu cliente, vai ter que educar o teu consumidor, fazer ele entender do teu produto e tal. E tanto precisa educar o pessoal para utilizar o podcast, quanto depois disso o podcast é uma ferramenta absurda para a gente conseguir educar as pessoas sobre o nosso produto. O Thierry está colaborando com os dados ali, que o consumo de podcast tem aumentado cerca de 28% ao ano. Então, e assim, quando uma ferramenta, quando algo vira, que a gente fala vira mainstream, que vira popular, facilita bastante. E quem está ajudando muito nisso é a Globo.
Sim, eles Globo, têm. Multishow, enfim, todos os canais Globosat agora estão virando podcast também. Uhum. Eu gosto de escutar aquele que é os 5 minutos, né? Cara, são Sim, 5 minutos que tu tem todas as notícias do dia, eu acho incrível. Então, é praticidade. Eu vejo o podcast como uma praticidade de consumo de informação. E também eu acho que tem bastante. Dá uma certa credibilidade, é uma coisa meio jornalística até em alguns casos. Claro, tem podcast aí já de todos os tipos, né? Até sim. histórias contadas. Mas eu acho que aqueles que também que trazem bastante informação, eles são confiáveis, né? Eu acho que é bem interessante. Tem muito É, empreendedor, né? Tem bastante coisa para quem quer começar a empreender. Tem muita história de empreendedores já de sucesso em podcast. sim. É que, na verdade, vira mais uma ferramenta, né? E se as pessoas estão ouvindo, a gente precisa estar lá É. e tá bem representado lá. Enfim, tem que fazer bonito, né? E até um pouco daquilo que tu trouxe no teu primeiro podcast, sobre o acesso, né? A gente não está mais falando daquele P de praça, e sim sobre dar acesso às pessoas ao teu conteúdo. E eu gostei muito dessa tua fala, porque eu acho que é realmente isso. Hoje em dia eu não posso esperar que o cliente venha até mim. Eu preciso criar o meu conteúdo de diversos formatos para que cada um consuma naquele formato que ele acha mais confortável para ele, porque cada um tem um jeito, né? Vai ter gente que vai preferir texto, vai ter gente que vai preferir vídeo e vai ter gente que vai preferir o áudio. Sim. É, quando a gente fala o cliente é o foco, é isso, né? O cliente no centro, é isso. Qual é bem isso ali? Qual é a situação que ele está mais confortável? E da mesma forma, quando a gente vai atender um cliente, se ele manda um e-mail, a gente responde por e-mail, a gente não liga para responder, É, porque para ele é mais confortável estar ali no e-mail, é mais ou menos isso também. Ah, o cara gosta, ok, vou ter que replicar a informação? Sim, mas é justamente para poder estar onde o cliente está. e o esforço, e o esforço é menor, né? Porque a dificuldade que tu teve já de criar o conteúdo uma vez é só replicar ela nos outros formatos. Então, eu acho que Sim. é otimizar até o teu esforço de tempo e dinheiro. E, e falando do podcast, para nós começou como uma terapia. Eu e o Thierry começamos a gravar podcast como terapia para os dois, né? E aí foi, foi virando uma terapia tão boa, uma diversão tão legal, que, poxa, é legal um momento, vou sentar agora, vou estudar um conteúdo para poder gravar o podcast. É muito massa. Nossa, É muito bom para quem está gravando também. legal. Tem a ver com aquela história de você compartilhar conhecimento, né? A hora que você consegue compartilhar, tu aprende muito mais. Uhum. Júnior, tu tem No, algum case de sucesso? Me perguntaram se tem algum case de sucesso de podcast, que começou o sucesso no podcast, ou se o podcast é só um plus na comunicação. olha aí, eu fiz um podcast, estou aqui na live, olha que sucesso. É verdade. Não, eu até a hora que fizeram essa pergunta, eu já lembrei de alguns que eu consumo, que é o Estamos Bem. Ele começou na internet, mas hoje, claro, é normal, né? É aquela história de não coloque os ovos todos numa só cesta. Então, você não vai... A partir do momento que você começa a criar o teu conteúdo, tu precisa distribuir. Porque ele, num único lugar, ele não vai ganhar alcance, ele não vai emplacar. Então, é fato Sim, que se tu começa em qualquer plataforma que seja, depois você vai começar a replicar ela em outras plataformas. Mas esse Estamos Bem começou no podcast e hoje tem também no Instagram. Eu só sei do Instagram que eles têm. Tem um milkshake chamado Wanda, também, que começou, bombou na internet. O Mamilos também, que também é um podcast que começou na internet, apesar de que eles já tinham um suporte, né, da sim. agência, da agência de comunicação, mas é um conteúdo totalmente que começou como podcast. Então, eu acredito que tem sim vários cases de sucesso aí de podcast. Só que, de novo, plus, todas são plus, né? Tem gente que acha que às vezes o Instagram é a primeira ferramenta, mas não deveria ser, né? Acho que cada uma é plus da outra, né? Uma complementa a É, outra. isso aí, elas vão se complementando. Eu não sei de cabeça assim, nenhum caso de alguém começou no podcast e explodiu depois, porque talvez a gente vê explodindo depois e não sabe que começou no podcast, É verdade. né? Mas existem pessoas, grupos e nomes hoje que são ícones, tipo o Nerdcast, que Aham. é ícone e começou realmente só ali. Então, às vezes até se confunde e a gente não sabe.
Mas a questão do podcast reforçar, eu acho muito importante. Eu acho muito... Porque tu consegue colocar mais conteúdo ali. Às vezes a pessoa consegue compartilhar muito mais conteúdo no podcast do que em YouTube, porque precisa até de uma estrutura muito maior para começar a gravar vídeo. É verdade. É verdade. E aí eu... Pode falar. Tá, eu sigo alguns podcasts mais focados na minha área, que aí eu vejo, cara, como consegue compartilhar muito mais também. E muito mais preciso, porque é muito mais conversa, né? É incrível que o formato de podcast é muito mais conversa. Era essa a minha outra pergunta, assim, como é que é essa divulgação? Como é que tu vê essa distribuição do conteúdo de podcast? Como é que tu enxerga essa estratégia? Como a gente tem que fazer para distribuir ele, tu disse? É, isso. Porque, como primeira você agora, coisa... é mais fácil, né, compartilhar. Por que é mais fácil? Né? Sim. Que torna mais fácil. A primeira coisa, eu acho que é bem importante, assim como o Instagram, assim como o Facebook, as palavras-chave para tu colocar na descrição do teu podcast. Porque as pessoas vão procurar... Também tem disso no podcast, de SEO. Também tem disso no podcast. Porque eu até estou com a tela aqui do Spotify aberta. Se tu for procurar no Spotify, eu quero algo sobre criatividade. Tu vai digitar ali criatividade, ele vai buscar nas palavras do descritivo do podcast ou no nome do podcast. Ótimo. Então, é muito importante isso, o teu descritivo, o teu nome, ser coerente com o teu conteúdo. Perfeito. Rede é muito importante para distribuir, porque não tem um patrocinado ainda. Na verdade, até tem patrocinado do Spotify para aparecer ali nos principais, só que ainda é muito distante do usuário médio, né? Então, a tua rede é muito importante. Tinha anúncio de podcast já. No próprio Spotify? É a mesma coisa que a playlist do Spotify. A playlist do Spotify não é feita pelos mais pedidos, é feito por gravadora. Uhum. Então, o Spotify consegue ser livre para tu escolher a tua playlist, mas quando tu vai nessas playlists top 10, não é o top 10 orgânico, é alguém que colocou ali. E existe isso também nas redes de podcast. Quando tu clica lá podcast, os que aparecem primeiro, é alguma coisa um pouco mais, não tão orgânico assim. Legal. O Thierry colocou tags também, nome, descritivo e tags. Isso é bem importante para poder aparecer ali. É importante tu fazer essa distribuição na tua rede e fazer essas trocas. Uma coisa que é bem interessante e a gente vai começar a fazer agora é chamar outros podcasters para a gente entrevistar. Parceria. Então, tu vai lá, tu chama, vai fazendo a parceria, mesmo esquema aqui com as lives do Instagram, que tu vai aumentando a tua rede. Perfeito. O raciocínio é o mesmo, né? Realmente só muda a plataforma e pensar como tornar a comunicação interessante para cada tipo de plataforma, porque é óbvio que por mais que aquele tema seja o mesmo, o jeito que tu vai falar vai ser diferente dependendo da plataforma que tu vai utilizar. Sim. Mas a lógica segue igual, não tem muito que inventar a roda, né? Muito legal. Tem mais alguma informação assim que tu quer deixar para quem quiser fazer um podcast, quem quiser começar a tentar hoje, criar um novo conteúdo? Tá, eu vou passar algumas... eu vou passar primeiro uma ideia de formato de podcast que eu acho muito legal. Que existem alguns formatos que é o monólogo, senta ali, tu vai falar. O que a gente chama de conversa com a quarta parede. Então, vindo do cinema, a quarta parede, né? Quando o personagem fala com quem está atrás da câmera, é mais ou menos isso. Tu vai fingir uma conversa com quem está te ouvindo. O mesa de bar, que é basicamente quando junta mais gente no mesmo podcast conversando. Legal. Contador de história, que é a galera que conta história mesmo, como se fosse ler um livro, contação de história. Notícia e entrevista. Aí tu vai ter que escolher qual vai ser o teu posicionamento. E da mesma forma que no Instagram e nas mídias sociais a gente define uma persona, como que a gente vai se comportar, no podcast também tem isso. Tanto é que eu e o Thierry,
a gente tem lá, a gente tem nossos personagens dentro do nosso podcast. E a gente interage dessa forma. Então, é Cria interessante realmente você... uma personalidade, né? Que isso ajuda na fixação, né? Na lembrança de Isso. marca. E aí Isso entra precisa bem... seguir, isso precisa seguir os outros canais de comunicação que você tem, né? Para ser coerente. Não dá para, Sim. numa plataforma, tu ser um personagem e outra, outro, né? Uhum. E quando a gente fala personagem, não é o personagem caricato e tal. Não. Sim. É, é uma postura que tu vai adotar ali, né? Isso. Às vezes funciona, às vezes não, para tu gravar o podcast, mas eu digo que é muito mais certeiro. Faz uma pauta. Escreve um roteiro enfim, escreve um roteiro ali, uma sequência do que tu vai ter. Tipo, a gente aprendeu na quinta série, introdução, desenvolvimento, conclusão da historinha. Uhum. Desenha isso para tu poder gravar o teu episódio de podcast. É sempre bem importante. Aí, para produção, o mínimo de cuidado com o ambiente, ruídos, barulhos externos, dicas. Vidro reflete muito som, então evita muito vidro perto. Se tiver, fecha a cortina. O piso também, então coloca um tapete. Nossa. Isso vai ajudar bastante. Aí o software de edição grava algumas coisas e vai brincando no software antes de gravar a primeira vez valendo. Grave e vai brincando para entender como funciona, vai pesquisando na internet como funciona. É simples, mas precisa desse treinamento, né? Legal. E Até aí, a gente já listou aqui os aplicativos, depois a gente tira um print e coloca nos stories para quem perdeu o começo aí da live. sim. E daí é bem tranquilo, enfim, aplicativo grátis, os equipamentos que dá para usar para começar é bem básico. Eu sigo um podcast que o nome dele é Nota 6. Uhum. E aí o cara foi explicar o porquê de Nota 6. Ele falou que queria gravar podcast, só que ele não se achava bom o suficiente, com estrutura suficiente para gravar. E ele foi cortar cabelo e o barbeiro dele falou: eu tive um podcast há um tempo atrás. Aí o cara pensou: cara, por que eu quero um estúdio perfeito para começar, se Nota 6 já passa na média? Nota 6 passa de ano? Então eu vou começar a Nota 6 para chegar no Nota 10. E aí ele começou assim. Só com a prática tu vai chegar no 10, né? Só fazendo. E aí ele começou assim. Aí ele começou também com o celular. Ele achou um aplicativo de celular para poder gravar, editar e subir. E aí ele começou assim. E, cara, hoje o podcast dele é gigante, é muito bom, eu gosto bastante, tem um monte de artistas que ele faz troca ali dentro do podcast, então é muito, muito legal. Tem que começar. E vai profissionalizando depois, né? Tem que começar de algum lugar, isso com certeza. Senão, se for esperar ficar perfeito para começar a fazer, tu não faz, né? Eu costumo dizer que os perfeccionistas usam isso muito como desculpa para não começar a fazer, porque tu pode ver qualquer empresa hoje de grande sucesso, eu tenho certeza que ela não começou com certeza, né, do jeito que está hoje. Então, a gente tem que começar a comparar com a nossa própria régua, né, e não com a dos outros. É isso aí. É isso aí. Até Tô vendo uma pergunta ali. com relação à marca de moda, decoração, calçado. Acha que faz mais sentido ter o próprio podcast ou patrocinar canais já existentes para falar sobre assuntos relacionados com a marca? Tá. Tem informação relevante para criar um canal de podcast? Existe conteúdo suficiente para criar esse canal, enfim, e compartilhar? Aí vale a pena. Se não tiver conteúdo suficiente, vale a pena sim patrocinar. Aí essa questão de conteúdo segue as mesmas regras de mídias digitais. Tu não vai passar conteúdo de técnico ou de venda o tempo inteiro. O que tu tem para agregar para o teu consumidor? Eu aí... acredito... Pode falar. Não, e daí, enfim, se tu tem esse conteúdo para agregar e para se aproximar do teu consumidor e criar esse relacionamento, aí sim, cria o teu canal. Basicamente isso. Eu ia complementar que realmente é a mesma linha de raciocínio, por exemplo, aqui do Instagram, né? Se você tem condições de manter o teu conteúdo, de ter consistência, né? De ter ali a frequência de conteúdo, é claro que é melhor você ter o teu próprio, porque você começa a criar a tua comunidade.
né, de seguidores. Agora, também não impede de que eu vá lá e contrate, por exemplo, uma influenciadora digital da área, né, que tem a ver com o meu segmento, porque é claro que eu vou trazer daí também perfis que seguem ela, vou ampliar a minha comunidade. Então, dá para fazer as duas coisas. Mas eu acho que realmente o ponto principal é tenho conteúdo e tenho condições, né, de realmente manter esse conteúdo. Se você tiver, eu acho que super vale a pena ter o teu podcast, vai sair na frente e vai complementar todas as redes de comunicação que tu tem. Agora, é aquela coisa de investimento mesmo, de tempo e dinheiro, porque às vezes a gente acha que é só ir lá e fazer o podcast, mas tem toda a manutenção, né? Tem todo o trabalho que você tem para manter aquele podcast vivo, né? Tem que ter conteúdo. Tem que ter bastante conteúdo. Falando de marcas, a maioria das marcas, ela não vende só o produto. Por trás disso, ela vende um conceito, um estilo de vida. Talvez a dica que eu daria é crie o podcast sobre esse estilo de vida, não sobre a marca. Uhum. E aí, obviamente, vai introduzindo ali a marca dentro dos conteúdos, mas cria algo sobre esse estilo de vida. E aí, com certeza, vai ter um sucesso interessante. Fazendo essa troca também, chamando influenciadores, chamando embaixadores desse estilo de vida para uma entrevista, para um conteúdo, vai acabar, acho que o resultado vai ser bem, bem bacana. Ótimo. E só assim, para complementar mesmo, isso segue mesmo o raciocínio daqui. Vocês não podem ter um Instagram flyer, né? Isso aqui não é panfletagem, não é outdoor, não é para tu, né, só botar lá a tua informação de venda. Vocês precisam buscar conexão com quem está seguindo vocês, então precisa buscar realmente uma identificação e isso vai ser antes da venda todos esses outros requisitos aí de lifestyle mesmo, né? Sim. Conexão e relacionamento primeiro, assim. A venda vai acontecer depois. Mas enfim, a regra de podcast para marca segue muito mídias digitais. Tem que ser verdadeiro, tem que criar conexão, tem que entregar conteúdo. Segue muito isso, né? Perfeito. Se não tiver mais nenhuma dúvida, Júnior, quer complementar? Ficou alguma dica aí por final que tu queres colocar? Talvez até sugerir algum podcast para a galera escutar, começar a testar. Eu acho que todo mundo poderia aí, que está aí na live, se desafiar a escutar um podcast para ver se vocês se adaptam, se vocês gostam. Sim. O Thierry saber falar. Tem Isso que, é importante. é importante. Cuidar quando vai falar, quando vai gravar, tem que cuidar muito. Bom, eu já trabalhei, como eu falei, eu trabalhei em rádio, então um pouquinho de edição de áudio eu entendo, bem pouco, mas um pouco eu entendo. E aí eu corto muito os meus vícios de linguagem na edição. Tem que cuidar muito quando vai gravar. Nossa, demais, demais. E aí tem que cuidar muito. Eu vou cortando. Como eu entendo um pouco, eu consigo cortar. Mas isso é legal, que também tu vai evoluindo, né? Porque como tu tá se escutando, tu vai percebendo os teus vícios de linguagem. Uhum. Começa a nota 6, né? Tá, deixa eu passar algumas dicas de podcast. O Revoadas. Contém um gama. Revoadas contém o gama e equalizadamente. Que daí são os dois dentro do Revoadas. Eu gosto muito do Balascast. O Balascast é do Márcio Balas. Ele é palhaço, professor de criatividade, de improviso. Eu gosto muito do conteúdo dele. Gosto muito do Nota 6, que, para entender um pouco como é disruptivo, esse Nota 6, o cara, ele é muito técnico. Aí ele fez um curso de palhaço, então ele consegue juntar a parte técnica dele com a parte engraçada e reverente. Daí ele traz uns conteúdos bem interessantes. Eu acho esses bem legais. São um pouco mais fora da curva, assim, que a galera não conhece tanto, né? Então eu trago esses dois que são... é voltado para essa área de criatividade. O que tu acha do Murilo Gun? Eu escuto o podcast dele, tu curte? Muito. Eu curto muito, eu ouço direto, conteúdo dele, enfim, nas redes, em podcast, em tudo. Eu consumo demais o conteúdo dele. Também gosto.
Tem também, eu gosto o Resumo Cast, que é de resumo de livros. Tem vários, na verdade, Sim. podcast de resumo de livro, eu gosto bastante de escutar. Like a Boss, que é traz empreendedores, mas ele é de fora, né? Não é brasileiro, mas é interessante. Tem também, como é que... do Zero ao Topo, gente, é muito bom. Aí é de empreendedor brasileiro mesmo, que foi do zero ao topo. Então é muito legal escutar esses cases de sucesso dessa galera. E para quem não está afim necessariamente de escutar um conteúdo de informação, assim, eu gosto muito do Estamos Bem, porque eles falam mais da vida mesmo, das pessoas, mas traz umas reflexões bem interessantes. Então fica aí algumas... A questão de ser um ambiente muito democrático, o podcast, traz isso que tem vários conteúdos. Consegue encontrar de tudo ali. Né? Uhum. Tanto é que deixa eu até... Eu tô com a tela aqui atrás. Se a gente abrir o Spotify ali e abrir a aba podcast, ele já separa por humor, por notícia, por informação, por bem-estar. Ele já separa, porque tem muito conteúdo hoje. Tem bastante mesmo. Quem tem iPhone também, o próprio iPhone já vem com o aplicativo de podcast. Então, abram ali, deem uma fuçada, vão no Explorar e ele já vai dar várias sugestões de podcast para vocês ouvirem. E aqueles que vocês gostarem, vocês assinam, porque aí vocês vão receber notificação, segue a mesma linha né, de outros conteúdos digitais. Uhum. Uma última dica para podcast que eu lembrei agora é a questão do tempo. Tu tem que manter a tua faixa de tempo, porque teu público está acostumado com isso. Se o teu podcast vai ter 6 minutos, sempre fique entre 6 minutos, certo? Um pouco mais, um pouco menos. Se ele vai ter 20, fique sempre nessa média. Se ele vai ter 1 hora, fique sempre nessa média. Porque o teu público está acostumado e ele tem aquele tempo para ouvir. Uhum. O meu caminho de casa para o trabalho, eu demoro 20 minutos, então eu vou ouvir um podcast de 20 minutos. E tu já chegou a fazer teste para sentir para ti o que funciona melhor ou não tem isso assim? A gente tem ali porque a gente também consegue seguir, tem uma plataforma ali que a gente consegue olhar quanto tempo as pessoas ficam e depois de quanto tempo elas começam a sair, elas param de ouvir. Uhum. Então, quem passa dos 2 minutos vai até o final. Dos 2, 3 minutos vai até o final. E aí, para o nosso formato, funciona bem 20 minutos. Legal. Porque a gente tem que imaginar mais ou menos o tempo que as pessoas têm disponível para ouvir. Uhum. Então, ou é pouco tempo, então ou é 5, ou é um tempo médio, que é 20, ou a pessoa para ou trabalha ouvindo o podcast, daí pode ser de 1 hora. 10, 12 minutos é pouco usual. Como eu falei no começo ali, eu escuto no modo acelerado. Não é todo mundo, eu acho que às vezes consegue, mas eu gosto de escutar no acelerado mesmo. Mas lavando a louça, quando está dirigindo, então procurem pegar momentos que não necessariamente... Porque daí eu sinto que eu não estou perdendo meu tempo, sabe? Também na academia eu gosto de escutar, porque a gente já está aprendendo coisa nova, apesar de que eu gosto de escutar e às vezes já anotar algum insight. Então, nem sempre, né, na academia funciona, mas procurem às vezes escutar naquele momento que você não está fazendo nada, que acho que vai agregar bastante aí para vocês. O Thierry eu gosto bastante ali, né? de... Spotify Podcaster é o nome da ferramenta. Para saber do tempo, né? Legal, Thierry. Nossa. Isso. Eu gosto de ouvir, ou quando eu estou trabalhando com algo bem concentrado, sei lá, fazendo uma arte, criando alguma coisa, aí eu ouço, ou no carro. São os 2 momentos preferidos. Legal. Júnior, muito, muito, muito obrigada pela tua participação. Eu adoro esse tema de podcast. E quando tu tiver outros assuntos voltados à criatividade e inovação, pode me avisar que o espaço está aberto aqui para falar. Vou voltar com mais temas. Acho sensacional também. E estou indo para Jaraguá, Joinville, eu e o Thierry estamos indo para lá levar aquele curso. Massa, bem, pode trazer esse curso que a galera vai gostar. Sim, então a gente vai... E daí também, quando a gente fala de ruídos, essas motos que passam também interferem. Não sei se pegou. É. E também vou
vou voltar a entrar em contato para te trazer para uma live também, falando de alguns conteúdos de marketing digital que precisamos. Vamos trocar. Tamo junto. Obrigada, tá? Essa é a ideia. Valeu. Valeu. Obrigada por quem ficou. Um beijo. Cami! Valeu, Cami! Você conhece a Camila? Da onde? Muito! Meu, ela nascida aqui em Rodeio, aqui do lado, né? É. E aí, sei lá, eu não vou nem dizer quantos anos, porque vai entregar a idade dos dois. Cami, saudades. Sim, Vamos gravar sim. o episódio. Vamos gravar, sim. Super top. Só define quando. Tá, só deixa esse negócio passar, né? Daí eu vou. Beleza. Tá bom, Obrigada, então. tá, Júlia? Pode contar Valeu. comigo. Super quero. Eu quero muito testar, gravar um podcast. Acho que vai ser legal. Não, já é só cair o decreto que já tá marcado. Fechou. Valeu, obrigada. Beijo. Thierry, obrigada pela Valeu. participação também. Ajudou super. Tchau. Sim. Tchau.